Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E nesse episódio eu volto a falar sobre carreira, especificamente sobre desenvolvimento pessoal. E nesse episódio a gente fala de um assunto que incomoda muita gente, já me incomodou há um tempo atrás, mas hoje já busquei melhorias e estou me desenvolvendo cada vez mais. Se você também passa por essa mesma dificuldade, fique aqui e vamos descobrir as habilidades de como falar bem em público. Então é uma matéria da Você S.A., escrita aqui por Bruno Carbinato. Está disponível, eu vou deixar o link aqui no final, se você quiser saber mais sobre a matéria. Então, é como falar bem em público. A oratória é uma habilidade essencial para profissionais venderem o próprio peixe. Mas a ideia de estar no centro das atenções causa pânico a muita gente. Veja agora algumas dicas de como perder o medo e melhorar suas apresentações. Então, quando o empresário Chris Anderson assumiu o controle da TED lá no final de 2001, nem todo mundo foi com a cara dele. Na época, a empresa organizava uma conferência anual na Califórnia sobre tecnologia e inovação, e uma média de 800 pessoas compareciam ao evento liderado pelo carismático arquiteto Richard Saul Urman. Grande parte da comunidade fiel ao TED achava que Chris não conseguiria repetir o sucesso do seu antecessor. Tanto que, mesmo após meses com a bilheteria aberta, só 70 ingressos tinham sido vendidos para o evento no ano seguinte. O empresário tinha uma única chance de consertar isso. Ele falaria ao público nos últimos 15 minutos do último dia da conferência de 2001, a última sob a liderança antiga. Só tinha um problema. Apesar de agora liderar uma empresa de conferência, Chris Anderson não falava bem público. Na verdade, só a ideia de estar em frente a uma plateia o deixava com medo e ansioso. Mas era preciso, o futuro da sua empresa dependia daqueles 15 minutos. O jeito foi preparar cuidadosamente o que diria antes. Ele tinha um objetivo claro, apelar para a emoção do público. Como ficava muito nervoso no palco, escolheu permanecer sentado durante a fala e começou a contar sua história pessoal de como um de seus empreendimentos anteriores havia fracassado, o que o fez acreditar que nada mais daria certo. Explicou também como a conferência TED foi o que reacendeu a chama da esperança em seu espírito empreendedor ao conhecer tantas ideias inovadoras. Concluiu dizendo que era aquele o sentimento que queria inspirar no público da sua conferência. Dali para frente, terminou então com um trocadilho envolvendo a palavra pênis. Para a surpresa do orador, foi aplaudido de pé pela plateia, incluindo ninguém menos que Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que assistia ali sua fala diretamente da primeira fileira. Passada aí uma hora da sua apresentação, cerca de 200 pessoas já tinham se comprometido a comprar o ingresso da sua próxima edição da conferência. Então, por causa daqueles 15 minutos bem-sucedidos, Chris Anderson, que é CEO do TED até hoje e com o tempo se especializou na arte de falar em público, a empresa cresceu e é conhecida pelos seus TED Talks. Você já deve ter assistido que aquelas histórias de alguém famoso que vai lá, conta umas histórias que teve o Day One, o dia, uma pessoa que deu uma virada na carreira. Então a famosa série de palestras e conferências sobre temas diversos que tornou aí popular justamente pelo formato das suas apresentações curtas, dinâmicas e criativas. Então o medo de falar em público que o Chris sentiu lá no passado não é comum. Pelo contrário, é a regra. Tem até um nome científico que é closofobia. Vem de closo, que é do grego língua. A psicologia explica
parte do problema. Então, falar em público significa estar disponível para o julgamento de outras pessoas que vão analisar e reagir à sua performance. Só o medo de ser reprovado ao vivo já causa uma ansiedade e medo. Como diz o psicólogo comportamental Clinton Williams, da Universidade de Purdue, dos Estados Unidos, é um clichê dizer que os humanos são animais sociais, mas não deixa de ser verdade. E isso vem com um efeito colateral. Nada ameaça mais esse aspecto fundamental do nosso ser do que ser excluído e ignorado pelos outros. Um estudo de 2009, por exemplo, analisou o cérebro de pessoas enquanto elas reagiam às imagens de indivíduos com expressões faciais felizes, neutras e furiosas. Quando antes da análise, os participantes eram avisados que teriam que fazer um discurso público depois do teste. Então, o cérebro das pessoas que consideram ansiosas reagia muito mais às imagens de expressões furiosas do que às alegres ou neutras. Isso indica que a mente delas já estava antecipando aí o medo de reprovação do seu público mesmo antes da apresentação. Lidar com plateias não é exclusividade de apresentações de TEDs. Na vida profissional, você precisa fazer isso o tempo todo. Em uma entrevista de emprego, precisa cativar o entrevistador. Em reuniões, o poder de falar bem pode fazer um profissional se destacar. Não basta ter ideias boas, é preciso apresentá-las de forma clara e convincente. Tudo isso entra na caixinha dessa skill. A oratória é o uso do poder da palavra para atingir determinado objetivo, diz Fernando Câmara, que é CEO e fundador da Fox 2U, rede de escola de oratória que oferece cursos na área. Então pode ser numa palestra, conferência, live, um vídeo para as redes sociais ou até mesmo um áudio no WhatsApp. Então, dito assim, pode soar ainda mais assustador. A boa notícia, porém, é que, como Chris Anderson fez, é possível superar esse medo e se tornar um profissional na arte de falar bem. Nas próximas páginas, você verá dicas para melhorar sua oratória. Então, elas foram baseadas no livro de Chris, o guia oficial do TED para falar em público, em recomendações de outros especialistas e ainda em conhecimentos desvendados pela ciência. Então, a primeira dica que eles trazem aqui, uma matéria da Você S.A. que traz essas dicas falando da TED, essa empresa, vocês devem conhecer os vídeos deles, é muito famosos aí na plataforma de vídeo. Então, lá tem muitas palestras deles com temas muito relevantes, de pessoas relevantes de diversos meios, psicologia, palestra e etc. Então, a primeira dica que eles trazem aqui, planeje. Então, se você não é um dos poucos sortudos que nasceram aí com o dom do improviso na ponta da língua, não há outro jeito para toda e qualquer apresentação importante. Vai ser preciso planejar antes. Isso significa pensar literalmente em tudo o que será dito, em que ordem e como será dito. Então, aqui, uma dica é tentar resumir toda a sua fala em uma ou duas frases. A ideia é que seja um resumo para você, não para o público. Então você precisa ter de forma clara o ponto principal de sua apresentação na mente. Escreva também cerca de 10 palavras-chave da mensagem que quer passar e leia-as repetidamente. Então elas guiarão o seu processo de planejamento. O grande dilema nessa etapa é que você precisa planejar tudo, mas planejar demais pode ser um tiro no pé. Escrever um discurso e decorá-lo ou lê-lo, palavra por palavra, provavelmente soará mecânico, robótico e chato. Sem falar que os momentos mais efetivos na comunicação com o público são frutos de algo que não estava no planejamento. Então, quando Martin Luther King disse, "Eu tenho um sonho",
A frase que se tornou símbolo da luta de direitos civis dos Estados Unidos, ele estava improvisando. Na verdade, Kim já tinha passado metade do seu tempo recitando um discurso escrito cuidadosamente por assessores. Foi só quando a sua Mahalia Jackson, acho que é assim que fala, pediu da plateia para ele falar do sonho, que o orador decidiu improvisar e deu certo. Então o risco aqui é que poucos são tão bons comunicadores como Kim. E poucos discursos improvisados se tornam tão icônicos como esse. Então deixar as coisas para serem ditas na hora pode ser uma cilada. Não há nada mais constrangedor do que o silêncio no palco, porque o apresentador teve um branco, ou pior, um turbilhão de ideias sem sentidos e conexão. A saída pode ser aí uma técnica chamada de improviso programado. Funciona assim: você planeja o que vai dizer na maior parte da sua fala, mas deliberadamente perde menos tempo pensando em alguns subtópicos específicos. Nesses pontos do discurso, você sabe sobre o que quer falar, mas não planeja tanto como vai fazer isso. Deixa o espaço para a improvisação. Desse modo, a fala fica natural e dificilmente a apresentação será estragada por um momento de silêncio. Então, na hora de planejar, também busca evitar aí outros constrangimentos. Se vai ser preciso falar uma palavra em outro idioma ou um nome difícil, por exemplo, pesquise a pronúncia correta no Google e se certifique de que vai lembrar. Então, conte histórias. Contar histórias. Conte um pouco de histórias. Então, o conteúdo da fala, é claro, é o mais importante a ser pensado. No planejamento, então mais a forma pode ajudar. Então, embora não seja regra, há um padrão que você pode observar ao assistir palestras famosas por aí. Contar histórias com enredo, personagem e tudo mais é uma maneira efetiva de manter a atenção do público. É claro que nem todo tema vai ser facilmente adaptado para uma narração. Então, mas é possível sempre procurar exemplos de pessoas reais que se encaixem na mensagem ou mesmo inventar anedotas fictícias para ilustrar um conceito. Então, o que importa é que seres humanos são atraídos por histórias, porque elas nos mantêm interessados. Queremos saber o que virá a seguir, onde estará a reviravolta, qual será o desfecho daqueles personagens. Manter a atenção do público, aliás, é uma das tarefas que mais deve exigir seu foco. Então você já deve ter ouvido falar aí por aí que humanos têm um tempo de atenção menor do que um peixe de aquário. Então é verdade, em uma média de 8 segundos, tendemos a trocar a nossa atenção por outras coisas. Os peixes ficam 9 segundos focados. Então, numa fala, você vai estar aí sempre disputando aí seu interlocutor com outros players, como celular, outras pessoas presentes ou mesmo com os pensamentos aleatórios dos seus cérebros. Então, a dica mais clássica aqui é começar a sua apresentação da maneira mais curiosa possível. Pode ser um dado chocante, o começo de uma história bizarra, uma pergunta intrigante, e importante apostar nos primeiros minutos para fisgar a audiência. Mas não ofereça todo o seu trunfo logo de cara. Vai explicando, complementando ou respondendo a sua informação inicial ao longo da sua fala. Isso provavelmente vai manter o público curioso. Um exemplo: no famoso TED Em Busca do Homem que Quebrou Meu Pescoço, o jornalista Joshua Berger começa descrevendo como um ano antes ele viajou até Israel para encontrar um homem desconhecido. Então ele não tinha nenhuma informação sobre o estranho, além do seu nome e a certeza de que décadas antes aquele homem havia quebrado seu pescoço. Então ficou curioso para entender essa história? Está aí o segredo. São 18 minutos de discurso
em que o jornalista intercala narrativa com reflexões sobre a vida e a importância do perdão. Durante a sua fala, vale apostar também em estratégias gamificadas. Faça perguntas retóricas para reflexão ou enigmas para a plateia que serão respondidos, algum tempo depois. Outra dica, um passo antes. Planejamento feito, hora de praticar. Como o maior problema que temos é enfrentar a plateia, é importante tentar treinar já sob o crivo de outras pessoas. Chame amigos ou familiares para assistir ou grave sua apresentação para ser avaliada depois, por você mesmo ou pelos outros. Aproveite para fazer perguntas específicas, já que os feedbacks desses costumam ser gerais demais. Algum ponto ficou confuso? Ficou muito movimento com as mãos? Pareceu mecânico? Repeti muitas palavras? Gaguejei? São algumas das perguntas que você pode fazer às suas cobaias. Praticar. Diga-se, ajuda também na outra questão complica de se falar em público, a ansiedade. Então, praticar gera também aí talvez uma ansiedade. Estudos indicam que só o fato de falar mais vezes, seja ensaios ou para valer, ajuda a aumentar a confiança em si mesmo e a perder o medo de enfrentar a plateia. É como dirigir, uma hora você pega a prática. Por falar em ansiedade, as dicas para combater o medo de falar em público são as mesmas de qualquer atividade. Meditação, atividades relaxantes antes do momento da apresentação, etc. Mas aqui há um ponto específico importante, um ponto de nervosismo na hora de falar pode cair bem. Então, pesquisa sugere que plateias tendem a sentir empatia com interlocutores que se mostram vulneráveis ou ansiosos, desde que o nervosismo não seja exagerado a ponto de atrapalhar a fala. Por isso, se em algum momento se embananar na fala ou errar, a melhor coisa a se fazer é não tentar disfarçar. Admita o tropeço e leve no bom humor. O público provavelmente vai sentir empatia e reagir de forma amigável. Parte técnica. Grande parte do medo de se falar em público está ligada às questões técnicas da oratória. E se minha dicção for ruim? Será que minha voz é agradável? Será que falo muito alto ao microfone? Estou usando muitos vícios de linguagem? Apesar de aparecerem pontos centrais, vale ressaltar que tendemos a supervalorizar a importância desses aspectos técnicos na nossa própria fala. Afinal, a não ser em casos exagerados, dificilmente o público irá julgar esses critérios, já que a ideia é parecer uma fala natural. E esses defeitos, entre aspas, acontecem quando estamos conversando normalmente com pessoas. Um exemplo são os famosos vícios de linguagem que colocamos entre as frases, como né, Em geral, são pintados como os vilões, mas pesquisas mostram que o público tende a ignorar esses sons sem incômodo, já que são comuns nas conversas do dia a dia, e nosso cérebro simplesmente absorve com naturalidade. De qualquer forma, em níveis exagerados, eles podem passar a impressão de amadorismo. A pessoa amadora, algo que está começando. Luiz Fernando, da Vox to You, recomenda desenvolver o costume de substituir esse som entre as frases por pausas curtas de 1 a 2 segundos. São exemplos que soam igualmente naturais. Ajudam seus músculos a ter aí um descanso para a próxima etapa e também dita o ritmo da narrativa para o público. Por falar em ritmo, outra dica importante é variar o tom de voz e a velocidade da fala. Um discurso dado sempre no mesmo tom e na mesma rapidez se tornar monótono e perder a atenção, pode perder a atenção do público. Então é importante variar ao explicar conceitos mais complexos. Vale a pena apostar num tom mais leve, num ritmo mais lento.
Ao chegar no clímax de sua história, é preciso dar um gás na fala. Então, quando a dicção, a fonoaudiologia tem aí alguns truques para quem se prepara para os momentos importantes. Recitar trava-línguas logo antes da apresentação pode parecer bobo, mas ajuda a destravar seu maquinário da fala. Fazer caretas também, isso estimula os músculos da face, que vão ser usados no falatório. Então, o exercício de respiração, por sua vez, ajudam a manter a calma e também a evitar o atropelo das palavras. A parte agora da linguagem corporal. Não é só o que é falado que importa. A ciência estima que mais de 80% do aprendizado humano vem de estímulos visuais. Os 20% restantes são dos outros estímulos, incluindo a audição. Nessa conta entra também aí a importantíssima linguagem corporal. Durante uma fala, gesticular é essencial. Ajuda a manter aí a atenção do espectador, a controlar o ritmo da apresentação. Momentos mais emocionantes devem ter mais movimento e ao transmitir naturalidade na fala. O instrumento mais poderoso, quando o assunto é linguagem corporal, é sem dúvida o olhar. O contato visual é o mecanismo mais básico de conexão entre as pessoas. Não confiamos em quem não nos olha nos olhos e somos programados a tentar desvendar as emoções dos nossos interlocutores pelo olhar. Por isso é importante aí distribuir o olhar de forma democrática entre os ouvintes, nada de manter um olhar num ponto fixo. Então a postura também importa. Uma pose mais retraída pode passar a impressão de timidez. Uma atitude mais despojada, imponente, por sua vez, transmite a ideia de confiança. Se possível, se movimentar pelo palco ou pelo local da apresentação também pode ser uma boa para manter a dinamicidade. Então, mas também não há nada de errado aí em sentar em uma cadeira ou apoiar-se em mobílias. No fim, o que importa mesmo é ficar confortável para conversar com seu público. Afinal, falar é uma das atividades humanas mais básicas que usamos a todo momento. Falar bem é questão de prática e dedicação. Siga essas dicas e você verá a diferença. Como se preparar? Então aqui eles continuam, no artigo da Você S.A. Eu vou deixar o link aqui, é bem interessante. Se você tem essa dificuldade também, vale a pena dar uma lida. Vou deixar o link no final do podcast para você dar uma lida das dicas, muito boas dicas. Então, eles fazem meio que um resumo aqui, como se preparar. Planeje. O segredo de uma boa fala está no planejamento. Resuma sua apresentação em um pequeno parágrafo para si mesmo. Assim você sempre saberá qual mensagem deve passar. A partir daí, pense em tudo o que vai falar, com aquilo vai ser dito e que ordem os conteúdos apresentarão. Mas não muito. Um discurso decorado soa robótico e chato. Um pouco improvisação é bem-vinda para soar mais natural. Escolha alguns tópicos da sua fala e não pense muito em como apresentá-lo. Você deve saber o conteúdo deles, mas não necessariamente as palavras que usar. Deixe as frases saírem naturalmente nesses momentos. Começo, meio e fim. É preciso fisgar a plateia e logo no começo. Inicie sua fala com um dado chocante ou um exemplo curioso. Vá desenvolvendo a ideia aos poucos, entregando à plateia um pouquinho mais de informação. Ao longo da apresentação, isso ajudará a manter a atenção. Pratique com plateia. É tudo prática. Grave suas próprias apresentações em casa e peça para os amigos e familiares darem aí os feedbacks. Se possível, faça os ensaios já com plateia para se acostumar com o julgamento do público. Isso alivia a ansiedade. Como agir? Relaxe. No dia D, procure fazer atividades relaxantes, como meditação ou atividade física. Logo antes, recite trava-línguas e faça exercício de respiração para garantir que a dicção estará adequada. E lembre-se, um pouco de nervosismo é sempre normal. Dite o ritmo.
Uma fala no mesmo tom, volume e velocidade se torna chata rapidamente. Varia essas características dependendo do que está falando. Em partes mais complexas, vale a pena apostar na calmaria, no clímax ou em momentos de humor, opte por um volume mais alto e pela rapidez. De olho, distribua o olhar democraticamente entre os ouvintes, mesmo que forem poucos, como no caso de uma reunião. Isso cria uma proximidade entre os interlocutores e ajuda a manter a atenção. Gesticule. A linguagem corporal é quase tão importante quanto a falada. Use seu corpo a seu favor. Os gestos como os braços podem ajudar a dar uma ênfase necessária ao que está sendo dito, enquanto a postura passa o tom de sua mensagem. Se possível, movimente-se um pouco pelo ambiente para quebrar a mesmice. Material de apoio. Os recursos devem ser sempre secundários. O protagonista é você e sua fala. Prefira imagens, gráficos, números ou dados isolados e evite textos longos. Também não há nada de errado em levar anotações para si próprio escrita em papel. Seja você mesmo. Parece clichê, né? Mas é verdade. Seguir as dicas ajuda, mas não tente montar um personagem. O público vai notar e a fala soará artificial. Se você não é do humor, não force piadinhas. Se preferir, fica sentado, tudo bem. Quanto mais confortável estiver, melhor conseguirá passar sua mensagem. Então, essa foi falando sobre como falar bem em público. É uma matéria da Você S.A., como eu já disse, eu vou deixar o link aqui. Espero que você tenha gostado. É uma matéria muito interessante, muita gente tem essa dificuldade. Eu tenho também essa dificuldade, vou admitir. Não é porque eu gravo o podcast que eu falo muito bem em público. Eu tenho também essa dificuldade, como os S's. Tem um nervosismo ali na hora de apresentar algum tipo de coisa, de apresentação, trabalho, expor a muita gente, pegar o microfone, porque é o julgamento, a gente pensa no julgamento, no que as pessoas vão achar, o que elas estão pensando, o que elas estão olhando ali. A gente está exposto a uma situação e você tem medo de errar e fazer feio. Todo mundo tem esse sentimento, mas tem algumas técnicas aqui que podem te ajudar. Então essa criança já reparou que toda palestra ali a pessoa conta uma história, dá aquela volta, faz uns ganchos ali com algumas coisas engraçadas, volta no assunto, já inicia ali para manter a plateia atenta. Então são várias dicas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. É um podcast sobre desenvolvimento pessoal, como falar bem em público. Se você gostou, deixa seu comentário ou me procura lá nas redes sociais, @CassioGamaOff ou no @PodCassio. Espero que você tenha gostado e obrigado por ouvir até aqui. Até um próximo episódio.